Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Pamela e o vídeo de hoje é o Planeje-se Comigo do meu Bullet Journal de janeiro de 2026. Eu já gravei o vídeo mostrando as minhas coleções para esse ano de 2026. O vídeo já tá aqui no canal. Vou deixar o link na descrição para quem quiser assistir e agora nós vamos fazer o mês de janeiro. Como janeiro tem esse arzinho ainda de férias, de verão, eu decidi usar a temática mar, uma coisa mais oceano, sabe? Então eu vou usar muito azul, vários tons de azul para conseguir esse aspecto que eu quero. Eu não fiz nada diferente no layout do mês, eu mantive mais ou menos o que eu fiz nos últimos meses do ano passado, até porque esse mês de janeiro é um mês mais tranquilo, então eu decidi não inventar moda, vamos dizer assim. Porém, aproveitei a oportunidade para tentar algumas coisas diferentes usando as minhas novas canetinhas. Começando por esse desenho que eu tô fazendo aí, eu vi no Pinterest como fazer e fiquei muito curiosa. Pareceu fácil, é óbvio, no vídeo sempre parece mais fácil, porém quando a gente tá fazendo é bem mais difícil, até porque a gente não sabe exatamente quais canetas usar. Eu usei canetas diferentes do que a pessoa que estava fazendo usou, então eu tive que ir vendo ali qual seria melhor, qual tom seria melhor para encaixar em cada parte. Esse é aquele efeito de quando cai alguma coisa na água. E para começar, eu comecei com um tom bem clarinho de azul, fazendo todo esse desenho inicial, mas deixando alguns pontinhos em branco, porque fica bem mais fácil deixar o branco vazio do que ter que fazer o branco depois com a caneta branca, até porque minha caneta branca tá acabando. Então eu fui seguindo o que o vídeo tava mandando fazer. Depois de fazer toda essa parte inicial com um tom mais claro, eu vim com um tom um pouco mais escuro, mas não tão escuro, para começar a fazer as sombras. E vocês podem ver que em alguns momentos eu vou parando, porque eu tô ali com o vídeo acompanhando, assistindo e pausando, para poder ir fazendo aos poucos. Eu tava usando tanta caneta uma em cima da outra que eu já tava com medo de passar pro outro lado. Ficou ali uma sombra, mas não passou tanto. Como vocês viram, além da primeira sombra que eu fiz com uma caneta um pouco mais escura, eu vim com uma caneta ainda mais escura para poder fazer umas sombras mais marcadas em alguns pontos específicos. E depois eu ainda vou vir com um tom ainda mais escuro para poder finalizar os elementos. No final eu achei que ficou bom. O que vocês acharam? Ainda tenho que aprimorar, mas para início tá ótimo. Na outra página peguei vários tons de azul e depois decidi também pegar alguns tons de verde para poder ir preenchendo, começando da ponta que eu cortei com tons mais claros, no meio coloquei ali alguns tons intermediários e no final tons mais escuros para poder fazer esse degradê e parecer que é o mar visto de cima. Esses veios em branco que vai ficando é para parecer ali o reflexo da luz
e também aquela espuminha branca do mar. É uma estratégia. Eu não sei se ficou muito bom, mas eu achei que no final o resultado ficou agradável. Como vocês podem ver, no final ficou bem bonito, mas eu vou ser sincera que enquanto eu tava fazendo, eu fiquei pensando 1000 vezes, meu Deus, isso vai dar errado, mas eu aprendi a ficar repetindo pra mim mesma, acredita no processo, vamos ver o resultado final, porque se a gente segue um passo a passo, possivelmente vai dar certo. E para ter mais esse aspecto de praia, na página seguinte, eu pintei uma faixinha ali num tom de bege, um amarelo bem clarinho, para manter essa impressão de mar. Eu achei que o resultado ficou muito bonitinho. O calendário para o meu planejamento mensal eu fiz maior, aproveitei essa página assim de 180, né, graus para poder fazer um calendário bem grandão. E ao invés de usar caneta preta para fazer a borda dos quadrados, eu usei a caneta azul escuro. Na parte dos dias da semana, eu iniciei com um tom mais claro, mas eu achei que ia ficar claro demais. E como eu queria um aspecto mais escuro, fui com a caneta mais escura, mas no final eu me arrependi, porque o fundo escuro ele fica ótimo para quando você usa canetas claras, né? Por exemplo, caneta branca, mas como a minha caneta branca já tá nas últimas, eu tive que usar caneta preta. Então ficou o escuro no escuro e não destacou tanto, mas tudo bem. E para completar toda essa página, eu preenchi nessa parte superior que está vazia com as mesmas formas orgânicas que eu fiz o mar na página anterior. E vocês vão ver que no decorrer aí de todo o planejamento eu fui fazendo essas formas orgânicas para trazer essa representação do mar, da água, só que dentro de um espaço delimitado, parecendo um retângulo, só que sem uma borda.
Como eu já tinha falado para vocês, eu decidi fazer o meu controle de hábitos. Então eu fiz da maneira mais tradicional que eu costumo ver. Eu antes não fazia muito nesse formato, porque dava muito trabalho para mim, especialmente porque eu não usava um caderno pontilhado com os quadradinhos pequenos. Mas essa folha tá facilitando muito para mim, para eu conseguir fazer esses pequenos calendários. Então é super tranquilo para fazer com a folha certa. E do outro lado eu fiz ali o controle de humor, né, o Mood Tracker, também com o mesmo desenho. A única diferença é que eu fiz uma borda com a caneta azul escuro e eu vou preenchendo depois no decorrer do mês com a cor que representa o meu humor naquele dia. O controle de hábitos eu fiz ali com 9 calendáriozinhos para colocar 9 hábitos, mas no decorrer dos meses eu vou vendo se eu preciso de mais espaço ou menos. É claro que não podia faltar esse espaço para poder me planejar e ter esse controle das plataformas digitais. Fiz aí meus mini calendários também para ir preenchendo com os dias de postagem. E fiz basicamente da mesma forma que eu tenho feito até então, funciona para mim. Se eu sentir necessidade depois de mudar, eu mudo, mas por enquanto tá funcionando. E especialmente para esse mês de janeiro, que eu tô pegando um pouquinho mais leve, já vai ser o suficiente. Eu vim aí de um fluxo de postagens nesse fim de ano bem alto, então esse mês de janeiro eu tô dando uma descansada e pegando mais leve. No planejamento semanal eu usei um layout um pouco diferente dos que eu já usei, mas para mim ficou bem prático de fazer. Vocês podem ver que só tem uma linha ali no meio dividindo e fui preenchendo ali os dias da semana de acordo com o tamanho que eles são necessários. Eu já falei para vocês que tem dias que as demandas são maiores, então eu preciso de mais espaço para anotar minhas tarefas. E tem dias que as demandas são menores, então eu preciso de espaços menores. E foi isso exatamente que eu fiz. Por exemplo, a segunda e a terça ficaram com um espaço equivalente. A quarta e a quinta a gente já vê uma diferença. Mantive a quarta com um espaço maior, um pouco maior do que a segunda e a terça. Porém, consequentemente, a quinta ficou um pouco reduzida, especialmente porque normalmente é um dia que eu tenho menos demandas. A sexta e o sábado ficaram maiores e mais ou menos equivalentes,
E o domingo ficou ali no cantinho embaixo, porque é um dia de poucas demandas. A parte em cima do domingo eu aproveitei para poder colocar um mini calendário e um espacinho de to-do. Para fazer esse mini calendário, eu decidi usar o carimbo para poder ir testando, né? E me aprimorando em utilizar ele. E dessa forma, para fazer a moldura, ficou bem melhor. Funciona melhor fazendo parte por parte. Para finalizar e dar um arremate, eu peguei as washi tapes nas cores correspondentes ali que eu tenho usado, que é o azul. Usei tanto o azul mais forte como o azul mais claro. Usei um pouquinho desse verde mais clarinho que puxa um pouco para o azul. E coincidentemente as washi tapes combinaram com os tons que eu usei, então ficou ótimo. Bom, gente, então esse é o meu bullet journal do mês de janeiro. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O que vocês acharam da temática? Comenta aqui embaixo sugestões para os próximos vídeos, para os próximos meses. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum dos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!